Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos no livro de 2 Samuel, no capítulo 19, dos versículos 31 até o versículo de número 39. Assim está escrito: Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Maanaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo e sustentar-te-ei em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e no que beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã, que passe com o rei meu senhor e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Aqui temos um relato muito interessante, do qual podemos extrair lições, tanto materiais como espirituais, para a nossa vida. E vamos falar sobre o velho Barzilai e suas lições. Nós encontramos aqui este encontro de Barzilai com o rei Davi, a importância de Barzilai e o contato dele com Davi aconteceu quando Absalão tinha se revoltado contra o trono, o reinado de seu pai. Ele ficava à porta da cidade com aquela voz mansa, roubando o coração das pessoas que estavam confiados e na amizade com Davi, e dizia: se ele estivesse no lugar do rei, ele faria melhor, ele responderia melhor, ele cuidaria melhor das pessoas. Sempre é assim que aqueles que se rebelam fazem. Eles ficam em pontos estratégicos e começam a encher o ouvido das pessoas de palavras que eles querem ouvir, mas na verdade ele está roubando aquele coração e trazendo-o para si. Foi assim que Absalão fez, e isto criou uma dificuldade muito grande, chegando ao ponto em que Davi precisou fugir de Jerusalém para não enfrentar o filho e ter ali o derramamento de sangue. E nós observamos que ele começou a andar fugitivo, enquanto Absalão estava colocando-se na condição do rei, usurpando o reino de seu pai. Até que, quando ele saiu, fugindo de Absalão, nós encontramos que ele chegou num determinado lugar, e lá encontraram-se com ele, quando eles tiveram aquela vitória sobre Absalão depois. Mas antes disso, se apresentaram diante de Davi em Maanaim, quer dizer, a cidade para onde ele foi,
Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim. Eles tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas, e também torradas, mel e manteiga, e ovelhas e queijos e vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Veja nesta oportunidade quão importante foi Barzilai e aqueles outros dois homens, o Sobi e o Maquir. Esses três, Sobi, Maquir e Barzilai, foram quem se apresentaram a Davi para socorrê-lo naquele momento difícil que ele estava atravessando, e aqueles que estavam com eles, que lhe eram leais. Eles então o receberam, cuidaram deles e os alimentaram. E ali criou-se então a amizade, e Davi entendeu que eles tinham sido enviados por Deus para proteger e sustentá-lo. Passado o tempo, Absalão, na sua caminhada, a história nos afirma, a história bíblica, que ele, passando por determinado lugar, ele tinha cabelos longos, o cabelo dele se prendeu a uma árvore e um dos soldados veio e matou-o ali. E Davi chorou muito por conta da morte de Absalão, mas retornou depois ao reinado e deu seguimento ao seu reinado em Jerusalém. E aqui, quando ele estava voltando para Jerusalém, ele encontra-se com Barzilai, vai encontrar-se com Davi e desce com Davi a Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhar a outra banda do Jordão. Ele estava decidido a oferecer este apoio e esta última ajuda que ele poderia fazer para com o rei. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Maanaim, porque era homem muito grande. Barzilai é chamado o homem de ferro, um homem poderoso, um homem grande. E o rei, então, disse a Barzilai, despertou nele o quê? A gratidão. Era algo que Davi tinha no seu coração, a gratidão. Tanto é que ele, quando estava no reinado, ele perguntou: escuta, tem alguém ainda da família ou da casa de Saul para que eu possa retribuir-lhe? E disseram: tem ainda o Mefibosete, mas estava longe em Lodebar, aleijado de ambos os pés. Mas Davi mandou chamar e restituiu a ele todas as herdades que eram de seu pai e de seu avô. Então, veja a índole de Davi como era. E aqui Barzilai não ficaria esquecido de maneira nenhuma por Davi. Portanto, quando Barzilai se apresenta, o rei diz a ele o seguinte: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Como quem diz, você me sustentou no meu momento maior de dificuldade. Agora você, no tempo em que está, na idade, vem comigo a Jerusalém e eu vou te sustentar. Como diz, vou cuidar de você agora, como você lá atrás havia cuidado de mim desinteressadamente, agora, por gratidão, eu quero cuidar de você. Mas Barzilai deu uma resposta para Davi e disse o seguinte: porém, Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que eu suba com o rei a Jerusalém? E ele responde: da idade de 80 anos sou eu hoje. E vem as três perguntas:
poderia eu discernir entre o bom e o mal? Segundo, poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Terceira, poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E uma quarta, e por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Então Barzilai olhou para a sua condição e entendeu que, na condição em que ele estava, no adiantado da sua vivência, ele já com a idade de 80 anos, encontrava dificuldades em discernir entre o bom e o mal. O discernimento dele já não era como antes. Já estava meio vacilante. Ele não sabia, não poderia mais discernir entre o bem e o mal. E outra coisa, sobre o comer e o beber, já não tinha mais aquele gosto. É como comer sem ter o paladar, comer para subsistir, mas não sentir o sabor nem da comida e nem da bebida. Terceiro, e também a voz dos cantores e cantoras, que na idade mais nova era o encanto, a alegria, trazia admiração, mexia e movia com o interior da pessoa, mas agora, àquela idade, já não fazia nenhuma diferença ouvir os cantores e as cantoras. E uma quarta que ele fez, ele sentia-se que, a continuar nesse estado de coisas e acompanhando o rei, ele seria um peso para o rei. Um peso para o rei. Por que seria eu pesado ao meu senhor? E ele prometeu e disse, olha, teu servo vai passar ainda um pouco mais além do Jordão, e por que me recompensaria e me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Então Barzilai disse, eu já não tenho mais condições. O tempo passou, a oportunidade de fazer, de trabalhar, já passou, agora já não tenho mais o discernimento, o paladar e a audição para ouvir os cantores e as cantoras. E me sinto como se fosse um peso a quem o rei deveria cuidar. Ele pensou nisso e achou não ser bom seguir adiante. Mas ele apresentou a Davi um moço chamado Maquir. E disse o seguinte, Quimã. Então ele disse, mas eis aí está o teu servo Quimã, não Maquir, Quimã, que passe com o rei meu senhor e faz-lhe o que bem parecer aos seus olhos. Ele não exigiu nada, ele só apresentou que Quimã fosse com o rei e ele voltasse para sua casa para terminar os seus dias. E não pediu nada a Davi. Davi faz assim com Quimã, o que você ia fazer por mim, faça por Quimã. Não, ele não pediu. Mas o rei disse, Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires farei. Agora sim, o rei diz a ele que ele faça um pedido, como o que o rei possa dar a Quimã. E ele deu ouvido a Barzilai para cuidar de Quimã. Então, havendo eles passado o Jordão, e também o rei Davi voltou, beijou a Barzilai, o abençoou, ele voltou para o seu lar, para a sua casa, a casa de seus pais, e Davi com Quimã seguiu adiante. O que nós aprendemos aqui? Fisicamente, Barzilai já não encontrava em si condições para seguir adiante. Já não tinha o discernimento. Segundo, ele já não tinha
o paladar no comer e no beber. Tinha perdido o apetite. Terceiro, ele já não tinha mais a audição perfeita para ouvir aqueles cantores e cantoras. E, portanto, ele decidiu não ir mais adiante, mas que outro, com estas condições de discernir entre o bom e o mal, de ter gosto no comer e no beber, e de ter prazer em ouvir os cantores e as cantoras. Alguém que estivesse no pleno do seu raciocínio, da sua vida, do seu entendimento, e que pudesse realmente ser de uma ajuda para o rei. Porém, Barzilai pediu que ele ficasse e voltasse para a sua casa, a sua terra. Então nós encontramos que Barzilai encontrava-se já velho, debilitado, e os sinais evidentes da velhice que apareceu. Então, nós podemos, dentro desse estado físico de Barzilai, tirarmos daqui lições espirituais para os nossos dias, para que possamos entender qual é a lição que temos aqui. Que o Senhor possa ajudar-nos, possa nos guardar da velhice espiritual. Aqui estava tratando-se da velhice física. Mas tem muitos que, embora na idade física, cronológica, ainda não tenham chegado à velhice, mas na idade espiritual já entraram nesta velhice que estava vivenciando Barzilai. São aqueles que já envelheceram na vida com Deus e, portanto, já perderam o discernimento. Outrora sabiam discernir entre o bem e o mal, agora já não sabem mais discernir o bem e o mal, e, portanto, as coisas não fazem mais diferença, a semelhança de Eli, que quando os seus filhos estavam agindo de maneira errada, ele já não dizia nada, não repreendia, não corrigia, porque ele tinha acostumado-se com aquele tempo, passou a oportunidade, mas ele ainda estava naquele cargo, naquela responsabilidade, mas estava mais fazendo mal do que fazendo bem para o povo, dado o momento em que Deus escolhe Samuel para substituí-lo. E aqui Barzilai, antes que isto acontecesse, ele por si teve o entendimento de que não daria mais para ele ir adiante. E no sentido espiritual, quando a pessoa perde o discernimento, já não sabe mais diferenciar entre o bem e o mal, não pode continuar na condução de um povo, porque vai fazer mais mal do que bem. Então esta é a primeira lição, quando se perde o discernimento, não sabe discernir, envelheceu espiritualmente. Ao passo que a palavra de Deus diz que o homem interior deve se renovar dia a dia, mas há muitos que envelhecem o físico e envelhecem o espiritual também. Então aqui nós encontramos esta perda de discernimento. A segunda perda que ele teve é que ele perdeu o apetite, o paladar. Há muitos que já perderam o apetite pela palavra de Deus e, portanto, ocupa o tempo, o espaço, o lugar com outras palavras que não sejam da Escritura, porque falta o apetite espiritual. Barzilai, quando perdeu o apetite, ele disse a Davi: teu servo já não tem mais o prazer no que comer e no que beber. E terceira lição, que ele já tinha perdido a audição. Ele já não conseguia ouvir plenamente. Então observa como as coisas acontecem. Perdeu a audição
espiritual. Já não conseguia mais ouvir a voz plenamente e clara. Há muitos que já perderam a audição espiritual, já não conseguem mais ouvir a voz de Deus. E, no entanto, segue adiante sem ouvir a voz de Deus, sem ter o prazer por alimentar-se com a palavra de Deus, sem condições de discernir entre o bem e o mal. Que nós possamos aprender essas lições através da vida de Barzilai, que quando chegar este momento, que não sejamos um peso. É chamado o peso morto. É alguém que está pesando, mas não está vendo, não está discernindo, não está ouvindo bem, não está com apetite. Então perdeu tudo aquilo que trazia alegria, fervor, admiração. Estas coisas passaram. E agora estão como que aquele moço que foi com Eliseu tirar madeira e o machado era emprestado e caiu dentro da água e ele ficou só com o cabo na mão, sem o machado. Assim tem sido muitos nos dias em que vivemos, perderam o machado e estão só com o cabo do machado. Mas aqui aprendemos com Barzilai, quando chegar este momento, não prossiga nesta caminhada, não queira forçar ir além do que já foi. É necessário entender que chegou o momento e é preciso apresentar outro que tome a oportunidade, que tenha discernimento, que tenha apetite pela palavra de Deus, que tenha audição espiritual e que possa seguir junto ao Rei para dar continuidade a esta caminhada maravilhosa. Então nós precisamos entender quando é o momento de nós baixarmos as mãos. Quando faltar o discernimento, quando faltar a audição, quando faltar o apetite espiritual. Estes são os sinais que é preciso, então, deixar que outros sigam adiante e nós recostemos aguardando o momento de Deus para a nossa vida. Isto aprendemos com Barzilai. Lições que aprendemos. Quando observar que já não estamos com o senso apurado do discernimento, o apetite, palavra de Deus, já não é mais o prazer do nosso coração e a audição, já não conseguimos ouvir e discernir a voz de Deus, é hora de parar. É hora de colocar um quimã, que o quimã vá adiante e ele terá condições de discernir, de alimentar e de ter uma audição espiritual apurada. Que isto sirva para nós de lições, de advertência, para que possamos aproveitar o tempo e, ao invés de sermos um peso, que possamos ter uma decisão sábia que vai glorificar ao Senhor e Ele vai ajudar-nos a seguirmos até o fim, terminando os nossos dias para a glória do seu nome. Que isto fique gravado no meu e no seu coração. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.